Maravilha, maravilha, meus queridos. Agora que você já assistiu a aula número um, onde eu mostrei para você o que você vai aprender neste curso, falamos um pouco também sobre os sabotadores. Agora vamos começar. Bem, é hora de entendermos um pouco como funciona essa calculadora, ou seja, quais são as principais teclas dentro dessa calculadora. Então, eu quero te mostrar, eu já coloquei uma foto dela aqui para facilitar, certo? Mas eu também vou estar projetando daqui a pouco ela para você aqui entender melhor as funções das teclas. Bem, você já deve ter visto nessa calculadora que nós temos teclas brancas, amarelas e azuis, né? As brancas são essas todas aqui que nós estamos vendo na calculadora inteira, né? Tem teclas brancas todas aqui, tá? E aqui tem duas teclinhas, né? Uma azul e uma amarela. Então, quando essas teclas, principalmente as azuis e as amarelas, elas foram criadas para que nós não precisássemos colocar mais teclas brancas, senão essa calculadora teria o tamanho de por exemplo, de uma televisão ou de um notebook, certo? Porque as teclas azuis, elas acessam essa parte de baixo aqui, estão vendo? Né? Das teclas brancas, nós temos uma série de caracteres azuis. Então, para cada um desses caracteres, teríamos que ter mais uma tecla. Da mesma forma que com a tecla amarela, a gente acessa a essas informações em amarelo que estão aqui em cima, ó, aqui, tanto como aqui. Então, nós teríamos que ter mais um monte de teclas. Para diminuir a quantidade, essa calculadora usa, então, esse tipo de teclas, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Como é que eu uso as teclas brancas? Vamos supor, se eu quero fazer um cálculo, por exemplo, eu quero diminuir 8 menos 2, né? Uma continha simples. Vamos lá. Então, eu vou trazer aqui para nós a calculadora HP, eu sempre vou estar mostrando ela aqui. Então, a ideia, olha só, é diminuir 8 menos 2. Então, como é que eu faço isso? Bem, sempre vamos lembrar de limpar os caracteres antes de começar qualquer cálculo. Para limpar a calculadora, é interessante eu clicar a tecla CLX para apagar os últimos dados que tem na memória e FCLX para limpar todas as memórias. Daí eu sempre não corro o risco de estar fazendo um novo cálculo com a memória carregada, como a gente fala assim, né? Porque daí o cálculo pode dar erro. Então, vamos lá. Para mim usar as teclas brancas, a gente vai fazer o cálculo aqui usando 8 menos 2. Eu vou sempre apertar o dígito que eu quero e no meio dos dois eu vou apertar a tecla Enter. Então, essa é uma grande diferença em relação às calculadoras comuns. Porque como é que eu faço na calculadora comum? Eu digitaria 8 menos 2, igual. Aqui nós não temos a tecla igual, então no lugar do igual, a gente tem o Enter, certo? Que é clicado no meio das duas operações, então 8 menos 2, e o sinal, a operação matemática vem por último, então número 2 por último. Vamos fazer de novo com mais calma? 8, Enter, 2, menos. Assim, ó, resultado 6. Maravilha? Agora eu vou limpar a calculadora e vou fazer uma outra conta. Eu quero multiplicar 3 por 5. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, vou chamar a calculadora aqui. Nós vamos clicar o número 3, Enter, 5 vezes 15. Multiplicação. A gente faz assim também. Sempre, então, a tecla que se refere aqui à operação matemática de divisão, multiplicação, subtração e adição vem depois que eu digitar a tecla correspondente ao cálculo que eu quero. Tá joia? Então, essa é a forma que a gente faz, que a gente chama da lógica inversa, né? Lógica inversa e o Enter, né? É assim que eu uso essas duas teclas aí, tá joia? Então, se eu quero dividir 8 por 2, eu vou clicar 8, Enter, 2, divide. 4. Maravilha? Entendeu? Então, essa é a lógica inversa, usando o Enter e usando as teclas brancas, e aí eu tenho as teclas amarelas também. Já expliquei, você viu que como que eu uso a tecla amarela? FREG, porque o REG é para limpar, na verdade, as memórias. E o CLX, se eu clicar só em cima do CLX, eu estarei limpando o último número digitado. Vamos dizer que eu tenha feito aqui um cálculo, vamos dizer que eu queira dividir 8 por 2, né? Aqui, ó, 8 por 2. Então, vamos dizer que eu digitei 8 e pegou duas vezes o 8. Então, eu limpo e digito de novo. 8, Enter, 2, divide 4. Daí dá certo, né? Quero limpar, para começar um outro cálculo, é sempre interessante eu fazer FCLX, tá joia? Que daí limpa todas as memórias.
Vamos para outro assunto agora, né? As teclas, como é que eu poderia fazer um cálculo utilizando as teclas azuis e as teclas amarelas, né? Eu já mostrei para você que a tecla amarela pode ser usada para limpar os registradores, mas agora vamos usar um cálculo que usa as teclas azuis, né? Que estão abaixo sempre das teclas brancas, como eu já mencionei para vocês aqui, tá certo? Então, vamos dizer que eu quero calcular. Estão vendo que aqui embaixo dessa tecla yx elevado a x, eu tenho aqui a raiz quadrada. Então, vamos supor que eu quero elevar o número 4 à raiz, eu quero extrair a raiz quadrada do número 4, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso na calculadora? Então, presta atenção, ó, você vai clicar o número 4, Enter, G, e essa tecla aqui. Tá vendo que ativou aqui, ó, a raiz quadrada? É só clicar aqui, vai dar 2. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, observe que a raiz quadrada está embaixo aqui, na função azul, do y elevado a x, que é, na verdade, o y elevado a x é a forma da gente fazer potenciação na calculadora, tá? Que nós vamos aprender daqui a pouquinho, um pouco mais à frente. Legal? A tecla amarela, vamos ensinar uma função usando as teclas amarelas, né? Elas, como eu já disse, elas estão aqui na parte, né, de cima, certo? Aqui, tanto como aqui também, né? E aí nós usamos as teclas amarelas para várias coisas. Uma delas é para limpar a calculadora. Então, como eu já expliquei, do FCLX. Ou, por exemplo, se eu quero fazer um cálculo utilizando mais do que uma casa decimal. Então, vocês estão vendo que aqui, por padrão, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Vamos supor que eu queira fazer um cálculo com 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou clicar F4. 4 casas. Viu que ficou 4, 0 depois da vírgula? Eu quero com 6 casas. F6. Quero voltar para 2 casas. F2. Eu não quero casas depois da vírgula. F0, tá? Então, vamos fazer uma continha aqui que envolva uma dízima periódica. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número, sei lá, vou colocar aqui o número 15 dividido por 1440. Vamos ver quanto que vai dar isso, né? Olha só, já deu um número, peraí, vamos pegar um número, vou improvisar aqui. 154 dividido por 1440, né? Olha só, vai dar aqui 0. Vamos usar 4 casas só. Tinha muita casa. Ó, 0, 10, 69. Vamos colocar 6 casas. 0, 10, 69 e 44. Só 2 casas. 0,11. Ele arredonda já automaticamente. Tá? Então fica muito fácil. 3 casas, ó, 0,107. Quero zerar tudo isso daqui? FCLX. Entendeu? Maravilha, né? Maravilha. Show de bola. Então, isso aqui é muito simples de fazer. Vamos fazer um outro exercício agora, né? Um outro tipo de cálculo, que eu chamei aqui de HP12C na prática. Qual a soma de 7 mais 3, né, entre parênteses, mais 15 menos 4? Olha só, vamos fazer tudo isso na sequência, sem tirar o dedo da calculadora. Né? Muito bacana. Vamos lá? Ó, 7, Enter, 3, mais. Eu resolvo o primeiro que está entre parênteses aqui, certo? Daí eu vou clicar 15, Enter, 4, menos. Então, eu resolvi as duas continhas separadas. E agora eu vou clicar de novo o mais. Por quê? Para executar essa ação aqui, ó, que eu quero somar, certo? Então, primeiro eu fiz o 7 mais 3, depois o 15 menos 4, e por último, sempre por último, a operação matemática. Resultado, 21. Vamos ver se está certo? Exatamente, 21. Ó. Então, 7, Enter, 3, mais 15, Enter, 4, menos, né? E daí, por fim, eu digito esse mais aqui, que é relativo a esse aqui. Tá joia? Então, ó, pausa o vídeo, tenta fazer de novo, sem olhar o resultado, sem olhar o vídeo, para que ver se você realmente aprendeu a fazer. Se não, vem comigo, vamos fazer mais um cálculo. Qual o resultado da divisão de 1 por 252 usando 6 casas após a vírgula? Então, acabei de ensinar vocês como é que faz para colocar 6 casas, não é verdade? Então, primeiro, olha só, tá vendo que está o 21 aqui? Vamos limpar esse 21, FCLX, e vamos fazer a continha, né? Eu estou com 3 casas, então F6, eu quero que 6 casas, e aí eu vou começar a fazer a conta. 1, Enter, 252, divide 0,003968. Esse é o resultado
dessa continha. Olha só que maravilha. 0,0038. Entendeu? Show de bola, né? Show de bola. Olha só. Imagina que nós vamos assim até o final do curso. Ó, eu te ensino a teoria, aí você puxa a calculadora e faz o exercício e já aprende e não esquece mais. E ainda depois, se você tem dúvida, você pode ficar consultando isso aqui para poder aprender cada vez mais. Vamos fazer mais uma? Raiz quadrada de 180 com duas casas decimais. Vem comigo. Raiz quadrada. Então, de novo, vamos zerar a maquininha, tá bom? Zerar. LX, beleza? 180, Enter, G, raiz quadrada, 13,41. Ah, mas eu quero com duas casas. F2, 13,42. Maravilha, show de bola. Olha aqui, ó, 180, Enter, G, Y elevado a X, resposta 13,42. Show de bola. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Show. Vamos em frente. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.